eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Eu já li no início deste culto os versículos 15 a 17, 15 e 16, perdão. E agora eu gostaria de ler o capítulo todo para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, do contexto de onde estão esses dois versículos que nós destacamos, quando Josué pede para o povo gritar e avisa: gritem, porque o Senhor lhes entregou a cidade. Começa então Josué, capítulo 6, verso 1, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo este tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor. E o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro
ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. A preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém? Nós temos falado nesses dias, em janeiro especialmente, que o ano de 2025 deverá ser um ano de vitória. A gente deve colocar essa mentalidade na nossa cabeça, no nosso coração, e procurar desenvolver em nossa vida os caminhos, seguir as orientações que o Senhor tem para podermos ter uma vida vitoriosa. De tal maneira que no primeiro domingo nós pensamos a respeito daquela ordem de Deus a Josué: seja forte e corajoso. E ser forte e corajoso ali tem especialmente a condição de a gente ser forte e corajoso para acreditar no Senhor, para obedecê-lo com fé. Tem muita gente que não vive, e a gente ouve essas frases, né, especiais por aí, o extraordinário de Deus, porque exatamente é medroso. Não tem coragem de se entregar à vontade de Deus, de acreditar. Por mais que tenha ouvido, conheça histórias a respeito do Senhor desde a sua infância, não consegue ser forte e corajoso para finalmente se entregar, render-se aos pés do Senhor. Lembra-se que Tomé teve que vencer a sua incredulidade. E foi quando finalmente ele disse: Senhor meu e Deus meu, e rendeu-se finalmente ao Senhor, é que ele pôde experimentar tudo que Deus queria para a sua vida. Nós também aprendemos na segunda semana que a mão do Senhor é poderosa. Aquele povo precisava obedecer a Deus e experimentar aquilo que o Senhor tinha proposto. Os planos do Senhor estão diante de nós e nós precisamos aprender a seguir a orientação do Senhor para poder experimentar que a mão do Senhor é poderosa. Enquanto nós entendermos Deus dentro da nossa cabeça, dentro das nossas limitações, nós não vamos permitir que Deus faça aquilo que é de extraordinário, que seus planos venham para a nossa vida. Final do ano passado, nós estávamos num culto de quarta-feira e a gente, no estudo daquele dia, surgiu uma frase que marcou meu coração. E eu compartilhei com os irmãos, destaquei naquela noite que a oração move o braço de Deus. Isso é uma frase de um famoso gigante da fé. E ele, quando fala isso, eu parei a pensar: será que isso é verdade? Então eu vim para cá já às 8 horas para conversar com os irmãos, lembrando que a oração move o braço de Deus, não a sua mente. O Senhor tem planos, Ele não vai mudar os planos dEle porque a gente ora. Mas nós podemos participar dos planos de Deus e, inclusive, pedir para que os seus planos, a sua vontade, o seu desejo seja realizada logo. Lembra que Jesus nos orientou a orar assim: seja feita a tua vontade na terra como é no céu? E que isso deve ser um desejo do coração do crente, um motivo de oração, que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. E quando? Agora. A gente vai começar a orar agora e pedir agora, para que isso logo aconteça. E lembrando que uma das características da oração é que a gente precisa terminar a nossa oração, nosso tempo devocional diante de Deus, em consagração. A oração não é só um tempo em que você ora pedindo coisas, mas que termina, mesmo para os seus pedidos, para os seus motivos, para ser o instrumento de Deus para que isso se realize. Como nós dissemos, você não vai ficar refestelado no seu sofá, esperando a vontade de Deus acontecer. Mas você diz assim: usa-me, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou pedindo estas coisas para o Senhor, mas eu estou aqui para que o Senhor comece a fazer esta obra, primeiramente no meu coração. E, meus irmãos, por vezes, as pessoas que oram, as pessoas que clamam, as pessoas que buscam a Deus, as pessoas que colocam, que jejuam, que fazem voto, que buscam de uma maneira quase que desesperada, elas são colocadas até para nós que conhecemos a Deus, que somos da sua igreja, como pessoas meio loucas, meio fora do normal. E, na verdade,
Nós precisamos, se queremos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se queremos participar dos planos de Deus, se queremos ser instrumentos de Deus, nós precisamos pensar naquilo que não é normal, naquilo que parece loucura para os outros. O pastor Rubens Lopes tinha um sermão famoso em que ele dizia que o mundo precisa de loucos. Foram os loucos, os que achavam que tinham umas ideias meio fora do normal, que fizeram as revoluções no mundo. Aqueles que acreditavam em coisas que ninguém imaginava. Eu fico imaginando aquele autor do desenho Os Jetsons, né? Imaginando assim que você ia ter uma televisãozinha, que o seu chefe liga para casa para falar com você. E teve um doido uma vez que achou que isso era possível. E hoje todos nós estamos trabalhando com isso. Teve gente que um dia achou que não precisava de cavalo para puxar charrete. Me lembro de um irmão que deu seu testemunho e que falava assim que ele ficou impressionado quando ele viu uma carroça que não era puxada por animais, a primeira vez. Lá na década de 10 do século, há 100 anos atrás, né, há 100 anos, perdão, ele lá nos Estados Unidos viu pela primeira vez um automóvel. Ele ficou impressionado, uma carroça que não tem burros para puxá-la. O mundo precisa de loucos, e dizia o pastor Rubens Lopes, Deus também. Deus também. Imagine que um dia Deus chegou para o apóstolo Paulo, que era Saulo naquele instante, disse assim, olha, fica tranquilo aí, que eu vou fazer você ser minha testemunha diante dos reis dos gentios. Já pensou isso? Ele fala assim, mas eu aqui, como é que o Senhor vai fazer isso com a minha vida? E Deus fez. E essa história, ela se repete constantemente na história do cristianismo. Todos os homens que marcaram o seu nome na história do cristianismo eram homens que seria loucura pensar que eles poderiam fazer algo de extraordinário. Mesmo os personagens da Bíblia, pegue as histórias deles e fala assim, é improvável que esse homem seja alguma coisa, que ele possa fazer alguma grande obra. Pegue todos eles. Gente que poucos foram reis. Os que se tornaram reis vieram de origem humilde. Quem poderia imaginar que um pastorzinho de ovelhas se tornaria o grande guerreiro e o grande rei, o maior rei de Israel? Mas Deus resolveu que ia fazer isso com ele. E, meus irmãos, quando a gente lê essa história de Josué, a gente olha assim e fala, Deus tem uns planos malucos, não é? Eu quero dizer a você que Deus vai fazer isso exatamente com você. Quando Ele começar a falar o seu coração, você vai falar, não, isso é loucura, isso é doideira. Deus não pode estar pensando nisso. Porque quando o escritor de Josué registra, diz que Deus aparece a Josué com um plano estranho. O certo naquela época era eles fazerem uma catapulta que mandasse pedras na muralha que havia em torno de Jericó. Essa era a estratégia de guerra daquele período, e quem tinha esse tipo de equipamento eram os exércitos poderosos, que podiam invadir cidades muradas. Agora, Deus vem com um plano doido. Não tem arma, não tem flecha, não tem espada. Vocês vão caminhar, vocês vão levar a Arca da Aliança. Você se lembra que a Arca da Aliança é um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E Deus está dizendo para Josué, Josué, faz o povo lembrar que tudo isso aqui vai acontecer por minha causa. Eu estou junto com vocês, eu estou no meio de vocês. Então, manda a arca junto. Vá tocando este chofar, essa trombeta que era do povo de Israel. Ande uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E eu tenho absoluta certeza que no meio do povo de Israel, muita gente achou que aquilo era em vão. Muita gente desconfiou que Josué estava errado, que Josué não era o sucessor certo de Moisés e que estava tudo errado. E Deus às vezes coloca estas coisas doidas na nossa vida exatamente para que a gente possa aprender a ter fé, a confiar, porque a fé, meus irmãos, existe agora muitos livros que estão sendo lançados, chamados a nova perspectiva de Paulo, a tal de NPP.
Porque a palavra fé, que aparece muitas vezes no Novo Testamento, ela vem de uma raiz que você pode entender como fé só ou fidelidade. E muitas vezes a gente fala assim, basta ter fé. Se eu tiver fé, eu levo a vida no vai da valsa. Mas a Bíblia nos lembra também que as pessoas que têm fé, elas são fiéis. Elas buscam a fidelidade. Essa semana eu conversava com uma pessoa que estava assim, muito preocupada porque ela peca. E eu falei, foi bem no dia que, de manhã, quando eu falei bom dia, lembrava de 1 João. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, Deus nos chama, às vezes não, constantemente, para andarmos em fé, para aprendermos estas coisas, a confiar nele. E, meus irmãos, é da natureza de Deus o extraordinário. Nós fazemos as nossas coisas. Alguém já disse que se nesse plano não tiver assim algo de extraordinário, enquanto a Bíblia nos ensina a sermos prudentes, a realizarmos os nossos planejamentos, a termos esse planejamento estratégico que nem Tiago fala, né? Olha, você diz assim que vai na próxima cidade, negociar, ganhar dinheiro, não tem problema, desde que você saiba que se Deus quiser, eu vou fazer isso, mas faça os seus planos. Jesus contando uma parábola diz, qual é o rei que não faz os cálculos corretos, se ele pode ir combater o outro rei? Então, planejar é algo que Deus nos deu como capacidade. Mas Deus é da sua natureza ser extraordinário. Extrapolar essas realidades que nós dominamos. E nós precisamos contar exatamente com isso. Aqui, nós já vimos na semana passada, que Josué, quando ele mandou 2 espias, Deus não mandou ele mandar 2 espias para Jericó. Mas com quem será que Josué aprendeu isso? Pensa aí. Com Moisés, ele foi um dos 12, não é? E essa estratégia, Josué aprendeu com Moisés e aplicou, sem Deus mandar, porque era da responsabilidade dele agora, que ele deveria liderar o povo, fazer isso. E agora, Deus o chama, porque vai haver mais uma vez o extraordinário. O povo já passou em terra seca, atravessou o mar. Agora, mais uma vez, vai acontecer algo de extraordinário, porque se nós queremos andar com Deus, nós precisamos aprender a confiar que algo de extraordinário vai acontecer. A gente ora, quantas vezes a gente ouve esse pedido, não é? Olha, eu estou fazendo uns exames. E, meus irmãos, o pedido que eu mais faço, Senhor, coloca um médico bom. Alguém que olha assim para você e fala assim, eu gostei de você de graça. Vou cuidar de você, vou ajudar você. Alguém que aconteça assim, olha, quando eu ligar lá, só tem consulta para daqui 3 meses. Aí a pessoa, esses dias me contaram essa história. Pastor, era assim, alguém ligou e falou assim, olha, surgiu uma vaga sexta-feira agora. Você quer? Ela, mas é lógico, estava esperando para daqui 3 meses, porque Deus faz coisas extraordinárias. E eu quero incentivar você a acreditar que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Porque é da natureza de Deus ser extraordinário, é da sua natureza fazer coisas extraordinárias. Deus vê as coisas de maneira diferente. Lembra de Samuel, quando foi ungir Davi? Deus falando para ele, olha, não se admire, não foque o seu olhar na beleza desse irmão dele, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, não é ele. Eu vou levantar quem deve ser. Você lembra de Jeremias, quando o povo tinha sido deportado de Jerusalém, tinha sido levado cativo para a Babilônia, ficou em Jerusalém somente ficou os escombros lá, e Jeremias lá, e um povo que ficou, a elite foi para a Babilônia, Daniel foi junto, não é? Ezequiel foi cuidar dessa população como sacerdote, Jeremias ficou lá, no meio desses escombros de um povo sem esperança. E sabe qual é a mensagem de Deus para Jeremias no meio daqueles escombros todos? Ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você olha e só enxerga essas casas quebradas, essas ruas cheias de entulho, mas eu tenho planos
Lembra que a oração não muda os planos de Deus, mas move o braço de Deus. E é Deus falando para Jeremias: eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. E é este povo, meus irmãos, que vai chegar um dia, ele continua lá no capítulo 29, dizendo isso. Deus fala assim: um dia vocês vão me buscar de todo o coração, vão clamar a mim de todo o coração, e eu vou me deixar ser achado por vocês. E vocês vão perceber que do meio dos escombros vai surgir esperança. E olha a coisa que Deus realizou. Ele trouxe o povo de volta da Babilônia para aquele lugar. E aquele lugar foi reconstruído de uma maneira extraordinária por Neemias. Lembram disso? Em 50 e poucos dias o muro estava restaurado. E os povos temeram. Sabe por quê? Porque eles viram que a mão do Senhor é poderosa mais uma vez. É assim que se repete a história daqueles que andam com Deus. Parece que Deus tem planos malucos. O ensino de Jesus parecia uma loucura. Veja que lá no Sermão do Monte, Jesus pede para você amar os seus inimigos. Pede para perdoar os seus inimigos. Pede para você orar por aqueles que te perseguem. E sabe o que é isso? Na nossa mente, na nossa cabeça? Isso é loucura. Deus tem seus planos loucos, e o que Ele vai propor a você vai parecer loucura para a sua cabeça, para o seu coração, para a sua vida. E menos que isso, não é Deus falando com você. Até quando a gente pensa assim, mas como é que eu vou fazer isso? Quero mais uma vez essa conversa que tive, a pessoa assim com uma dúvida. Eu falei, eu tenho muitas dúvidas no coração. Eu acho que eu penso demais, eu não devia pensar demais. Porque eu acabo de orar e aí vem uma dúvida assim, será que Deus me ouviu? Será que Deus existe? E a gente vai lembrar daquilo que Paulo fala aos Efésios. Olha, Senhor, eu oro por vocês, para que o homem interior de vocês seja fortalecido, para que ele consiga compreender todas as dimensões do amor de Deus. E eu oro ao Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E isso, meus irmãos, tem a ver com o nosso interior. Você não consegue ter fé? Você tem medo de se entregar a Deus? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fortalecer o nosso homem interior. Ele é capaz de tirar a nossa falta de fé, a nossa incredulidade, as nossas dúvidas, nosso desânimo, o nosso ódio no coração. Ele é capaz de mudar isso. Deus é doido. Deus faz loucuras, e a proposta dele para a nossa vida é que aconteça algo de extraordinário na nossa vida. O nosso Deus tem planos malucos para nós, que vão muito além daquilo que você pode estar pensando e imaginando. E eu quero lhe dizer mais uma verdade, que existem efeitos malucos na obediência. Basta simplesmente você obedecer. Olha o que acontece com Josué, de 8 a 11, no capítulo 2, de Josué 8 a 11, nós já lemos, mas eu quero repetir aqui. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, quando Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Foi por isso que lá no capítulo 6 que lemos nesta noite, Jericó está completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, ninguém entrava. Quando, meus irmãos, nós resistimos, quando nós persistimos em obedecer a Deus, isto é por si só
um testemunho. Quando o cristão nega o seu Deus, quando o cristão abre mão dos seus princípios, quando cede aos apelos do mundo, quando cede aos apelos dos amigos, quando cede aos apelos daquela mulher tentadora, quando cede aos apelos daquele que quer te corromper, cada vez que se faz isso, se nega ao Senhor e se desonra o nome do Senhor e do Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando nós persistimos, quando nós resistimos ao mal, o Senhor é honrado. E não precisa acontecer nada de extraordinário. O extraordinário é que as pessoas veem o nome do Senhor sendo honrado. E elas enxergam a Deus e o poder de Deus simplesmente na obediência. A verdade é que Jericó foi completamente destruída. E quem vive na maldade do mundo, como se não houvesse maldade no mundo, vai ser destruído junto com o mundo. É por isso que toda Jericó teve sentença de morte. Tudo será consagrado ao Senhor para destruição. Israel não poderia viver no mundo como se fosse do mundo. Se o memorial era um testemunho da maneira como nós nos relacionamos com Deus, se vivemos no mundo como se fôssemos dele, também estamos dando um testemunho de quem é o nosso Deus. Isso Deus preparou e determinou para Josué que tudo aquilo deveria ser destruído. E uma das grandes exortações que Deus fez constantemente para o povo de Israel, tanto no período de Moisés, como depois também no período dos profetas, é que vocês não devem chegar nessa terra e se misturar com o povo dela. Em algumas ocasiões foi muito explícito, porque os seus filhos vão se casar com as filhas deles e vocês vão se corromper. E é por isso que o sábio diz com tanta propriedade que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Que mal há chegar nessa cidade? Que mal há? Já vai ter cidades construídas, já vamos encontrar tudo pronto, infraestrutura para a gente viver. E Deus dizendo assim, não dá para você viver dessa maneira. Você não pode conviver com estas coisas. Você precisa se separar delas. Se você precisa criar memoriais na sua vida para não se esquecer de Deus, você precisa se afastar destas coisas para poder conviver com Deus. Quando soaram as trombetas, todos os seres vivos que nela havia foram destruídos. Memoriais apontam para o nosso relacionamento com Deus. E exterminar tudo que é mal e nos liga ao mal, significa criar um memorial diante de Deus. Algumas coisas precisam ser eliminadas. Tem coisa que Deus não admite na nossa vida. Tem um texto, não sei quem já ouviu aí essa semana, que fala assim, meu coração, o lar de Cristo. E fala que Cristo chegou na casa da pessoa, no seu coração, e começou a caminhar junto com a pessoa pela casa. Como bom anfitrião, você olha aqui a sala, a toalete ali se precisar, a cozinha aqui e tal, você mostra toda a sua casa. E essa personagem vai fazer exatamente isso com Cristo. E mostra lá a sala de estar, a biblioteca. E ele fala assim, poxa, eu nunca tinha percebido que aquelas revistas que estavam sobre a mesa, alguns livros da minha estante, nossa, aquilo não pegou legal com Jesus ali. Eu deveria tirar aquilo. E Jesus chega para ele e fala assim, olha, a primeira coisa que você vai fazer aqui é sumir com essas revistas. E colocar no lugar delas os livros da Bíblia, para encher a sua mente com estas coisas. Eles vão caminhando naquela casa e cada cômodo que Jesus vai entrando, ele vai percebendo que eu estava tão acostumado com estas coisas, mas como Jesus entrou comigo, agora isso está estranho. Não tá legal, eu preciso mudar algumas coisas. Até que chega um momento, de manhã ele acorda e desce as escadas, encontra Jesus assim incomodado. O que foi, mestre? Não, tem um cheiro ruim aqui nessa casa, tem alguma coisa, está cheirando mal, podre. E é lá em cima. Eles vão, é um quartinho, aquele quartinho da bagunça,
que tem muitas coisas, que tem teias de aranha, que ninguém deve mexer. Jesus fala, é aí dentro. Ele falou, mas aí o senhor não vai entrar. Porque afinal, eu já deixei o senhor entrar na casa inteira, agora quer entrar aí? E aí Jesus fala assim, bom, se você não vai deixar entrar aí, aqui é que eu não vou ficar. Com esse cheiro eu não vou conviver. E quando Jesus vai indo embora, esse personagem chama Jesus e fala, não, senhor, só que eu não tenho condições, eu não tenho forças para mexer nisso aí. O senhor é que vai ter que atuar nessa situação. Então, meus irmãos, da mesma forma, em nossa vida, tem coisas que Jesus vai falar assim, com isso aqui eu não convivo. Eu até entendo que você é frágil, que você tropeça, que agora tem coisas que não dá para, não vai dar não. Lembra, por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios e diz assim, olha, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que transmita graça aos que a ouvem. Só a palavra transmite graça? Quando você está assim por aqui, com seu marido, ou com a sua esposa, ou com o filho, com aquele vizinho que insiste em parar o carro na porta da sua garagem, ele fala assim, não saia da vossa... Quantas palavras pode sair, David? Quantas palavras pode sair por dia? Segundo o texto aí? Pensa aí. Isso. Nenhuma. Não é? É que tem uma brincadeira entre os jovens lá. Então, está dizendo assim, nenhuma palavra torpe sai da vossa boca. Pastor, mas e se falar? Eu espero que você se arrependa, que você busque o advogado, que você peça perdão, que o Senhor diga a Jesus assim, Senhor, me perdoa, por favor, me ajuda de novo. Não quero falar mais. Não é? De manhã, de tarde, de noite, não quero mais fazer isso. De vez em quando, assim, isso, e a ideia é que essas coisas vão se afastando da nossa vida, e você, às vezes sai uma palavra torpe, vai que saia, a cada 6 meses, depois a cada ano, e depois você fala assim, puxa, isso não faz sentido mais eu falar essas palavras na minha vida. Quer ver uma outra palavra também do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica? Afastem-se de todo tipo de mal. Em algumas versões ele fala para fujam da aparência do mal. Porque esta expressão, ela está falando não somente que nós devemos evitar o mal, mas que também nós devemos nos afastar de tudo que possa parecer mal. E como diz aquela personagem, tinha algumas revistas assim que parece que não tinha nenhum problema, mas tinha. Quando Jesus chegou, ele falou, nossa, isso acontece, não está bom. Meus irmãos, existe um efeito, porque quem vê isso, a gente fala assim, não, isso não faz mal, né? Mas como Deus usa esse testemunho, é uma coisa maluca. Alguém te procurar e falar, você lembra daquilo? Aquilo que você não tinha consciência, um comportamento que você já não tinha consciência, que Deus mudou na sua vida, e você já, aquilo está resolvido, vamos dizer assim. Você não faz aquilo para parecer para os outros, mas aquilo marca a vida do outro. Porque se nós simplesmente obedecermos, e foi o que Josué fez com o povo, ele mandou dar uma volta, voltar para casa, depois o 2º dia, o 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia, e no 7º dia era para dar 7 voltas. Talvez você fique assim, pô pastor, mas eu já sou crente há tanto tempo, foi o ano passado, o ano retrasado, e você conta assim, já tem 3 décadas que eu sou crente. E Deus continua falando para todo domingo ir na igreja, todo mês entregar dízimos e ofertas, todo ano eu preciso me voluntariar para um ministério da igreja. Deus está falando exatamente isso. Faça isso. Você não sabe o efeito que isso causa, que vai marcar a vida das pessoas. Eu quero terminar, lembrar ainda, que o nosso testemunho é um testemunho maluco do fiel. Pensa comigo. Esse texto, esse episódio termina no verso 27, dizendo que assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região.
Não há sentimento de orgulho em Josué, embora ele tenha fama. É interessante como algumas pessoas, você já deve ter encontrado alguém que pensa de si mesmo mais do que convém. Ele acha que ele é muito bom, que ele é como diz o dono da cocada preta, né, o cocada branca, que ele é o bam daquilo. E não é. Não é? Josué é o contrário. E o servo do Senhor precisa ser exatamente assim. Eu posso ser muito capaz, mas eu preciso depender do Senhor. Porque toda esta vitória é atribuída ao Senhor. É o Senhor que esteve com Josué. Foi o plano maluco do Senhor que foi obedecido. E foi o poder do Senhor que realizou as coisas. Meus irmãos, não foi porque eles andaram 7 vezes, ou 7 dias, não foi porque eles deram aquelas voltas, não foi porque eles gritaram, não foi porque a trombeta tocou, não foi isso que derrubou os muros, foi o poder do Senhor. Tem estudiosos que ensinam, olha, Jericó estava numa região sísmica, então explica-se por que ruiu. Tem outros que explicam que aquela marcha em volta da cidade foi abalando as estruturas daquelas muralhas. Agora eu fico pensando comigo assim, interessante, né? Você vai falar, foi coincidência que Deus, antes que tudo isso acontecesse, chamasse Josué e dissesse, Josué, quando eu falar para você gritar, grita. Tá? Porque naquela hora ali vai ter um abalo sísmico, vai acontecer alguma coisa. E se Deus usou isso, o abalo sísmico, e foi uma estratégia para abalar as estruturas, eu continuo admirando esse Deus que sabe todas as coisas e que usa as leis físicas que Ele mesmo criou para reger este universo, para realizar os seus propósitos. Isso se chama providência divina, que ensina que você e eu podemos confiar que quando eu não estou enxergando nada e estou achando até que tudo é muito doido acontecendo, que Deus está usando tudo isso para providenciar que os seus planos sejam realizados e que a sua bênção venha sobre aqueles que nele confiam. Foi assim que aconteceu com esse povo. Memoriais apontam para a nossa relação com o Senhor. E Jericó agora é um símbolo de quem vive, convive e protege o modo de vida que desagrada ao Senhor. É assim que termina. Seja um doido de obedecer a Deus, para não se tornar e não ser exterminado junto com aquele povo de Jericó. Tudo que nos remete a esse tipo de vida deve ser evitado. Nós devemos dar um testemunho, mesmo que pareça loucura. Meus irmãos, Deus nos convoca para um viver maluco. Porque quando você... Olha, quero falar aqui com os adolescentes, juniores. Você faz prova? Faz, não faz? Mas vai fazer, tá? E alguém do seu lado vai falar assim, me passa uma cola aí. Ou, pior ainda, você vai ouvir uma voz assim, dizendo assim, cola, cara. Todo mundo faz. Que mal há em todo mundo fazer? Deus nos convoca para viver de uma maneira maluca nesse mundo. Não cedendo aos seus apelos. Não vivendo como o mundo. Por isso que nós somos chamados, nessa sociedade que é dominada pelo mal, uma sociedade onde não há pessoas solidárias, onde todos são egoístas, a vivermos uma contracultura, a vivermos de maneira diferente, uma sociedade onde tudo está escuro, sermos luz, onde tudo está apodrecendo, sermos sal. 1 Coríntios, Paulo escreve assim, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Para alguns aqui, o que eu estou fazendo agora é uma loucura. O senhor está ensinando a gente a fazer isso? É verdade isso que eu estou ouvindo? Talvez alguém me ouça pela internet e fale assim, esse pastor é doido em fazer esse tipo de pregação nesse tempo. Mas Paulo já dizia que a pregação é uma loucura. Mas as pessoas são salvas por causa desta mensagem. Por exemplo,
Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E quantas pessoas resistem a se entregar a Deus porque eu não mereço, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser merecedor da salvação. Eu não posso receber simplesmente pela graça a salvação de Deus. Isso é loucura. Se fosse em outro lugar, iam cobrar 50% do que eu ganho. Tem algumas religiões que são assim, viu? Tem gente que reclama que é 10%, aqui lá é 50%. Tem outras religiões que você tem que fazer muitas viagens, tem que fazer muitas coisas e entregar muitas coisas e muitas oferendas. E o cristianismo diz assim, ó, Deus já fez tudo por você, você só precisa aceitar. Quando, ainda em 1 Coríntios, diz que o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Não é pela razão, é pela fé. Não é simplesmente pelo meu entendimento, mas é por uma iluminação que Deus traz para nós. E Paulo ainda em Coríntios começa a dizer, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, como está escrito, apanha os sábios na astúcia deles. E você pensa que Paulo está escrevendo isso para aquela igreja que vivia naquilo que havia de mais sofisticado em termos de sabedoria. Era a cultura grega. O Senhor também diz assim, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que eles são loucura, são fúteis em outras versões. Agora pensa que a gente está um dilema aqui. O mundo acha louco quem crê, certo? E Deus acha louco quem não crê. A loucura de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E a nossa dedicação, ele vai terminar nesse argumento sobre a sabedoria, falando aos coríntios, como eu disse, que vivia, uma igreja que vivia na sociedade que tinha a sabedoria mais sofisticada daquele período. Ele diz assim, eu sei que a nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. E mais uma vez, o mundo acha que você é louco por crer. Mas Deus acha que louco é quem não crê. Com quem você fica? Ou melhor, quem você é? As pessoas vão dizer que você é que tipo de louco? O louco que não crê? Ou o louco que crê? Eu queria que você orasse nesse dia, dizendo a Deus assim, Senhor, eu quero experimentar essa loucura sua. A vida daqueles discípulos de Jesus nunca mais foi a mesma, desde o dia que eles largaram as suas redes para seguir a Jesus. A vida do apóstolo Paulo nunca mais foi a mesma, desde o dia que ele caiu de joelhos e perguntou, quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor? Mas todos eles, nenhum deles, melhor dizendo, jamais deixou de ser louco, louco por Jesus. Que você também seja em 2025 um louco por Jesus e que você experimente todo o extraordinário que Deus tem para a tua vida em 2025.